dia, meus queridos alunos. Vamos dar aí continuidade na nossa disciplina de radiologia veterinária. Então já prepare aí caderno, caneta, que eu vou falar aí muita coisa importante durante essa nossa aula de hoje. Pessoal, o assunto é sobre posicionamento radiográfico na veterinária. Eu considero esse assunto como um dos principais na área de radiologia, porque o técnico ele precisa saber o posicionamento desse animal para que ele possa conseguir realizar o exame. Então, eu começo essa aula de hoje falando sobre essa frase do Chilbits e do Wilkes, que fala assim: para ser proficiente no campo da diagnose, ou seja, no campo do diagnóstico radiológico, temos que estar familiarizados com a anatomia radiográfica. Então, assim, é muito importante que vocês, como técnicos de radiologia, conheçam a anatomia dos animais. Nós sabemos que a anatomia humana ela é bem diferente da anatomia veterinária. Na anatomia humana, nós só temos uma única espécie. Na veterinária é diferente, nós temos diversas espécies. Então, nós vamos fazer aí radiografias de aves, de cobras, de cavalos, gato, cão. Então, assim, é uma variedade de espécies. Então, eu aconselho de quem for trabalhar nessa área, realmente estudar anatomia. E sabemos também que vocês já fizeram anatomia e sabem que nós temos as particularidades de cada espécie. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente possa realmente fazer as projeções, posicionar o animal para que a gente obtenha uma imagem de boa qualidade. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar a importância dos exames de imagem. Então, por que ele é importante para o diagnóstico veterinário das diversas patologias? Então, qual a importância dos exames na radiologia veterinária? Quais são os fatores que podem interferir no posicionamento e acabar alterando a qualidade dessa imagem? E quais são os tipos de posicionamento nas diversas regiões, como crânio, tórax, abdômen, tanto aí em pequenos animais, como por exemplo aí cão e gato, que são pequenos animais, como também em serpentes e as aves. Então, pessoal, qual seria o objetivo do posicionamento na veterinária, principalmente em exames aí de diagnóstico por imagem? A ideia principal é trazer uma postura mais adequada, na qual esse paciente ele vai ser colocado. Temos também que pensar no maior conforto dele, tá? Principalmente pacientes aí que estão com problemas graves, Problemas clínicos, doenças. Então, muitos pacientes eles são bem estressados. Então, a gente tem que pensar também na parte do conforto dele. Outro ponto seria a imobilização desse animal e a contenção. Essa contenção é muito importante para que a gente consiga realmente reproduzir uma imagem de qualidade e que o veterinário consiga realmente identificar a patologia daquele animal. Então, essa contenção, como eu tinha falado nas aulas anteriores, ela pode ser de forma física, que é a contenção manual, que a maioria dos exames são feitos assim, e nós temos a contenção química. A química é com o uso de fármacos, com o uso aí de medicamentos analgésicos, sedativos, que são utilizados nesses animais, em algumas situações específicas, como por exemplo aí nós temos a displasia coxofemoral, que é obrigatório. Todo paciente que faz esse tipo de exame é obrigatório ele ser sedado, de acordo aí com o Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, certo? Então, pessoal, dar nomenclatura a esses tipos de posicionamentos é conhecer a anatomia, como eu falei, E também é importante, pessoal, questão da gente diferir os órgãos, É um estudo. Então, a gente vai conseguir
entender os diferentes órgãos quanto à sua posição, a sua relação com outros órgãos, a descrição da forma, a arquitetura na parte interna também desses órgãos, o tamanho, a densidade radiográfica natural, o número. Então, é importante por conta disso. O terceiro ponto é a importância das imagens, tá certo? Então, o que a gente quer com as imagens radiológicas? A gente quer extrair o máximo de informação dessas imagens. Por quê? Porque o animal, quando ele é consultado pelo médico, ele é avaliado quanto aos seus sinais clínicos, né? Que é em torno de 70% do diagnóstico. Mas quando esse animal ele faz os exames de imagem, a gente considera como 30% dos diagnósticos. Então, pessoal, imagens fora do padrão, elas prejudicam e limitam a avaliação radiográfica. E com certeza vão atrapalhar o diagnóstico do paciente. Então, o que é que pode acontecer? Pode gerar até um atraso no tratamento desse paciente, ou seja, criando imagens que não existem, devido ao erro durante posicionamento, o erro durante a contenção, o erro de técnica. Então, isso leva a um erro diagnóstico, porque o veterinário depende da imagem para poder, muitas vezes, fechar o diagnóstico desse animal. Existem alguns fatores que podem interferir no posicionamento radiográfico durante o exame. O primeiro ponto é o comportamento do animal, né? Isso vai interferir bastante porque a gente pode se deparar com animais mais agressivos, mais agitados, que às vezes não vão deixar a gente conter de forma manual. Então, isso cabe também o médico veterinário reconhecer esse comportamento e decidir se o animal ele vai ter uma contenção física, no caso a contenção manual, ou uma contenção química com uso de fármacos, com uso de medicação em sedação, tá? Pessoal, sobrepeso. O sobrepeso ele pode atrapalhar na questão também do posicionamento, porque é como se as estruturas elas se sobrepõem às outras, né? Então isso pode atrapalhar a gordura abdominal, ela pode chegar a atrapalhar sim o posicionamento desse animal. A ausência de suportes adequados. Quando a gente fala de radiologia veterinária, a gente fala de alguns artefatos, de alguns acessórios que a gente pode estar utilizando para ter o posicionamento. Então, a gente pode estar utilizando calhas, que são feitas aí de plástico e de espuma, que a gente vai estar posicionando também esse animal. As espumas também que são utilizadas, tá? Então, quando não se tem um suporte adequado, a gente acaba não posicionando da forma correta. Então, é imprescindível em qualquer setor que trabalhe com a radiologia veterinária, a gente ter esses artefatos, né? Ter esses materiais acessíveis. Condição clínica do paciente. Então, o que é que pode alterar aí? Alteração neurológica do próprio paciente, que às vezes não tem coordenação motora. Dor interfere bastante, porque o animal com dor ele vai se tornar mais agressivo. O animal com dor ele não vai deixar posicionar. Então, isso cabe também à avaliação clínica na questão do tipo de contenção que vai ser utilizado. Tá? E também, pessoal, a falta de experiência do técnico, tá? Então, essa experiência vocês só vão estar adquirindo no dia a dia, certo? É importante conhecer a teoria, mas a experiência do dia a dia vai ensinar como ser feito esses exames. Existem os auxílios ao posicionamento, que são os artefatos, os acessórios, como eu falei aí no slide anterior. E eu trouxe aqui para poder mostrar a vocês. Nós temos aqui várias opções. Nós temos, por exemplo, a calha, que é esse material aqui, ó. Ele é feito de forma acolchoada, onde a gente vai colocar o animal em decúbito dorsal para realizar tipos de exame aí de abdômen, né? São as projeções de tórax. Então, ele é bem utilizado. Nós temos os sacos
de areia também, que ele é bem utilizado, por exemplo, em posicionamento dorsoplantar, quando a gente quer avaliar aí os membros, né, as pernas desse animal, os membros pélvicos. Então, eu coloco aí um saco de areia, porque eu vou flexionar a perna e controlar a rotação da articulação do tarso, certo? Então, a gente coloca esse tipo de artefato. Então, eu tenho aqui nessa figura, ó, esse saco de areia aqui embaixo da perna do paciente. Nessa outra figura, eu tenho uma serpente colocada aí o esparadrapo, porque a gente vai radiografar alguns segmentos, algumas partes apenas dessa serpente, tá? Então, a gente não vai radiografar ela toda, vai ser algumas partes. Então, eu posso estar utilizando aí o esparadrapo. Barbante pode ser utilizado, por exemplo, em projeções oral, no caso, projeção para poder eu estar avaliando a arcada dentária do paciente. Então, o barbante ele vai puxar essa boca do paciente, então ele pode ser utilizado também, certo? Mas assim, pessoal, o de rotina mesmo que a gente utiliza é a calha, certo? A calha e o esparadrapo, que é o mais utilizado aí. Esparadrapo também pode ser utilizado em aves e serpentes, certo? Só que às vezes a gente fica se perguntando por que utilizar esses auxílios ao posicionamento na veterinária e no posicionamento humano a gente não utiliza. Primeiro, pessoal, que o animal ele se mexe muito, tá? Ele se mexe demais, ele é igual uma criança. Então, como são pacientes não colaborativos, tá? A gente precisa sustentar ele de tal modo que o movimento desse animal ele seja reprimido. E a parte sob o exame ele fica o mais próximo possível do filme. Então, a gente quer imobilizar esse paciente, ele quer trazer esse membro, esse segmento desse animal, essa parte anatômica, para mais próximo do filme possível, para conseguir realmente utilizar um bom posicionamento e uma imagem de excelente qualidade. Então, quando a gente fala aí de posicionamento, a gente tem que ter noção de quantas projeções o médico veterinário ele deve solicitar, tá? Então, é no mínimo 2 projeções na veterinária. Por quê, professora? Porque são 2 imagens em diferentes ângulos. Por exemplo, se eu quero avaliar a silhueta do coração, eu tenho que pedir no mínimo 2 projeções para poder eu conseguir visualizar a anatomia do coração, certo? Também, pessoal, o crânio, ele constitui uma área de maior dificuldade para se realizar um exame radiológico. Por que grande dificuldade? Porque a gente tem diversas raças, a gente tem uma variação muito grande de formato de cabeça diferente. Por exemplo, no Collie, eu tenho uma cabeça longa, então ele é considerado um Dolly cefálico. Eu tenho um pastor alemão. O pastor alemão ele é tipo médio, crânio dele. Então ele é mesaticefálico, considerado. E eu tenho aí um pequinês, um box, que ele é considerado um crânio curto. Então ele é braquicefálico, certo? Então, como eu tenho diferentes regiões anatômicas, se torna um pouco mais difícil chegar aí no posicionamento. Outro ponto também importante é a dificuldade de imobilização dessas estruturas,
porque nem sempre é fácil, principalmente quando o animal não está sedado, tá? E outro ponto é a superposição de estruturas. É como se uma estrutura ficasse em cima da outra e a gente não conseguisse visualizar isso pelo raio-x, né? Dificultaria um exame de qualidade, tá? Pessoal, o crânio, ele permite avaliar com o exame de imagem a calota craniana, os seios da face, as bulas timpânicas, os processos dos dentes. É possível também avaliar as articulações, e aí a gente tem a articulação temporomandibular, que é uma articulação importante, tá? Então, a maioria das radiografias de crânio, elas são realizadas com pacientes sob sedação, principalmente se forem para avaliar a região da face ou os problemas de dente, tá? Por quê, professora? Porque o animal não vai colaborar. Quando mexe no crânio do animal, ele sem sedação, ele não vai ajudar. Não vai aí ficar paradinho para ser feito o exame, não. Então, o adequado mesmo é utilizar a contenção química. Outro ponto importante, pessoal, é a questão da focinheira de metal. A gente não vai conseguir utilizar a focinheira nesses animais para realizar radiografia de crânio. Por quê? Porque a focinheira de metal, ela vai atrapalhar a imagem radiológica, ela não pode ser utilizada. Então, por isso que eu falei, a sedação do animal aqui é importante, ele tem que ter para ele ficar tranquilo, certo? Outro ponto também importante é tirar a coleira guia, tá? A guia do animal deve ser retirada porque vai atrapalhar o exame também de imagem. E tirar a coleira antipulgas, tá? Então, o animal ele pode ter a coleira antipulga, apesar dela ser radiopaca, mas tem que estar tirando também todos os acessórios que o animal tem. Se o animal tiver com aquele lacinho, brinquinho, seja o que for, tem que ser retirado para que o exame a gente consiga fazer de forma correta, certo? Então, nós temos aí uma projeção dorso-ventral. Por que dorso-ventral? Porque a radiação ela entra na região do dorso e sai na região ventral do animal. Então, a gente vai posicionar dessa forma aí, como vocês estão vendo nessas duas figuras. Então, para que vocês técnicos consigam realizar essa projeção dorso-ventral do crânio, é importante segurar os membros do paciente afastado do crânio, para que não haja uma sobreposição de estruturas anatômicas. Então, o animal ele vai querer colocar a pata próximo do crânio, porque ele vai querer tirar todos os artefatos, caso ele estiver consciente, né? Tirar todos os artefatos para não deixar realizar o exame, certo? Então, como eu falei, exame de crânio é orientado que o animal seja sedado, tá bom? Então, tem que ter no mínimo aí 2 pessoas para poder posicionar o animal na veterinária, como eu falei. E lembrando do uso dos EPIs, sempre. Pessoal, o cão, ele tem uma certa obliquidade natural. Ele tem um ângulozinho em relação ao focinho, porque o focinho ele é mais apontado para baixo. Então, é oblíquo essa área. Então, o que a gente deve fazer? Deixar o crânio mais reto. E para deixar ele mais reto, a gente pode utilizar um artefato, um acessório. Por exemplo, eu tenho aqui nessa figura que o técnico, junto com o auxiliar, está posicionando esse animal e colocando aqui uma espuma, ó, vocês estão vendo? Então, essa espuma aqui, ele vai diminuir essa obliquidade natural do focinho. Então, é utilizado também para isso, certo? Proteger a mão do técnico é imprescindível que seja utilizado aí a luva plumbífera, porque como é uma região pequena e o técnico vai precisar segurar o animal, o crânio, e para que ele não se exponha ao foco primário de radiação, nunca esquecer de colocar aqui, ó, a luva plumbífera em cima da mão do técnico, certo? Então, pessoal, eu tenho aqui o posicionamento do crânio na projeção dorso-ventral. Dorso-ventral, ele é rotina básica quando a gente fala de posicionamento de crânio, tá? O dorso-ventral também, ele é indicado
para avaliar as bulas timpânicas, avaliar a mandíbula e avaliar também cavidade nasal, os seios da face, as articulações temporomandibulares. Então, eles são bem indicados nessas situações. Então, nessa figura, eu tenho um cão que ele está posicionado na projeção dorsoventral oblíquo, certo? 45 graus. Por que eu vou posicionar ele dessa forma? Porque eu vou estar avaliando a região dos dentes, tá? Então, se eu quero avaliar a arcada inferior na região da maxila, eu vou estar posicionando ele dessa forma, ok? Pessoal, eu posso estar utilizando aqui uma almofada macia, porque vai ajudar a trazer esse ângulo de 45 graus para esse paciente. E posso estar utilizando aqui uma esponja, por exemplo, um bloco de polietileno, para fazer com que esse animal ele consiga abrir a boca dele. O animal tem que estar sedado obrigatoriamente nesse tipo de posicionamento, ok? Ou se eu não utilizar esse bloco, eu posso estar utilizando aqui um barbante, no qual eu vou estar puxando aqui a arcada superior desse animal. Então, a ideia principal seria deixar a boca dele aberta, parada, nesse ângulo de 45 graus e nessa projeção de dorso ventral oblíqua. Aqui eu tenho um outro posicionamento, uma projeção, que é o contrário, que é a ventrodorsal. Então, a radiação primária vai entrar aqui na região ventral, ultrapassar a estrutura e sair na região dorsal, tá? Então, eu vou posicionar o animal dessa forma, do jeito que tá aqui essa figura, ok? E aí, eu tenho exatamente essa imagem aqui, ó, ok? Essa imagem ela é bem utilizada quando eu quero avaliar, por exemplo, a mandíbula, né? Os ramos aí mandibulares, a arcada do dente. Então, eu consigo estar posicionando nessa projeção. Então, aqui eu tenho uma projeção ventrodorsal de boca aberta, tá? Então, tem um ângulo aí de 20 graus. Eu posso colocar esse animal nesse posicionamento. Por quê? Porque eu posso estar avaliando aqui a cavidade nasal dele, né? Cavidade nasal, ou os seios da face. E posso estar avaliando também a região da maxila, certo, gente? Da maxila, essa região. Então, eu tenho exatamente essa radiografia aqui, ó. Então, a projeção ventrodorsal de boca aberta, principalmente para avaliar essas estruturas. Aqui eu tenho algumas figuras que vai mostrar para a gente algumas projeções. Então, para poder eu estar avaliando, por exemplo, o forame magno, que você já sabe o que é, né? É aquela abertura que tem na região do crânio, onde passa a coluna, onde passa a medula espinhal. Então, para estar avaliando o forame magno, eu vou deixar o animal na projeção rostral. Então, projeção rostral é essa figura aqui, ó, ok? Eu tenho também uma outra figura, que é a rostro caudal, onde o raio vai entrar aqui na parte do rosto do animal e vai sair na região caudal. Então, posso chamar também de ventrodorsal de boca aberta. Eu tenho a figura número 11, frontal também, que foi a que eu mostrei, rostral, é a mesma coisa. E eu tenho rostro caudal, ventrodorsal de boca aberta, no caso, em felinos, tá? Em cães fechada. Então, eu tenho uma avaliação de quê? De bulas timpânicas em todas essas figuras, na figura 9, 10 e 11. Então, eu vou estar avaliando aí as bulas timpânicas. Nessa outra figura, eu tenho uma outra projeção, que ela é de rotina, também utilizada aí para crânio, que é a laterolateral. Então, eu vou colocar o animal em decúbito lateral, tanto ele direito ou esquerdo, tá? Com esse posicionamento, eu consigo avaliar a cavidade nasal, os seios da face e a região da mandíbula, tá? Essa figura aqui representa uma radiografia de um gato, SRD, porque não tem raça, com sinais da doença sinonasal. Então, provavelmente esse animal ele está espirrando, ele está gripado, e a gente está querendo avaliar aí o seio frontal dele.
tá? Na figura A, a gente não tem alteração nenhuma aqui. Já na figura B, a gente tem um aumento da opacidade no seio frontal, tá? Que pode ser indicativo aí da doença sinonasal em gatos, ok? Então, por isso que é importante os exames de imagem, justamente para isso, para a gente conseguir avaliar essas estruturas. Então, essa projeção é chamada de látero-lateral. Aqui também eu tenho um cão, no caso, né, para a gente estar avaliando aí a região também látero-lateral. Então, eu coloco o animal em decúbito. No caso aqui, ele está em decúbito direito, né, lado direito, posicionado. Então, eu vou colimar exatamente na região onde eu estou querendo avaliar, tá bom? E aí a gente consegue produzir essa radiografia aqui, látero-lateral. Aqui eu tenho látero-lateral oblíqua sagital, né? O raio está entrando aqui, ó, nessa região. E eu vou avaliar o que? As articulações temporomandibulares. Então, eu posiciono o animal dessa forma. Eu posso estar utilizando aqui uma almofada, ou posso estar utilizando aqui também esponja, para deixar ele mais oblíquo, certo? Aqui eu tenho essa figura do lado direito, crânio látero-lateral com boca aberta. Por que eu vou abrir a boca do animal? Porque eu quero avaliar a mandíbula, certo? A mandíbula dele. Então, por isso que eu vou utilizar aqui os barbantes, ó, também. Posso estar utilizando para puxar essa boca e deixar ela aberta. O animal tem que estar sedado obrigatoriamente. Então, eu vou estar avaliando aqui a mandíbula dele, certo? Por isso que a gente tem que deixar a boca aberta. Essa figura à esquerda que eu falei, ele está com a boca fechada. Por quê? Porque o meu interesse não é avaliar a mandíbula. O meu interesse é avaliar a articulação temporomandibular. Ok, gente? Então, a gente tem essa diferença. O látero-lateral comum, que a gente faz com boca aberta, ou látero-lateral oblíqua sagital. Então, a gente tem essa diferenciação aqui na látero-lateral, ok? Agora, para a gente estar avaliando a maxila, como é que a gente vai fazer? Colocar também na projeção látero-lateral, também de boca aberta, sempre, tá, pessoal? Se eu quero avaliar aí mandíbula, maxila, deixa o animal com boca aberta, tá bom? Só que eu vou virar o contrário ele. E eu vou usar também os barbantes, aqui vocês estão vendo, ó, que são exatamente aqueles acessórios, aqueles artefatos que eu falei no início, que pode ser utilizado para avaliar, nesse caso aqui, a maxila. Aqui eu tenho duas radiografias, figura A e figura B, no qual a figura A, a gente observa que o animal ele foi adequadamente posicionado da forma correta, então a gente consegue visualizar as estruturas. Então, é utilizado a contenção física nesse caso, que é a contenção manual. Então, a gente observou que duas pessoas fizeram a contenção desse animal, certo? E temos a figura B, onde não houve o cuidado necessário em relação ao posicionamento. Então, o que a gente observa? Uma imagem distorcida, tá? A gente não consegue visualizar, por exemplo, o fêmur, a tíbia, a fíbula, a gente não consegue visualizar porque tem uma mancha aqui, ó, certo? Então, significa que o animal não teve contenção física, de jeito nenhum. Ele se mexeu e quando ele se mexe, não dá para a gente fazer um exame de qualidade. A projeção utilizada foi dorso-ventral, certo? Sem contenção física, na figura B, na radiografia B. Aqui nós temos os posicionamentos agora do tórax, tá? Então, o primeiro ponto importante é que a gente vai precisar de calha. A calha, como eu falei, é justamente essa almofada aqui, ó, acolchoada, onde a gente vai colocar o animal em decúbito dorsal, por exemplo. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente deve ter é esse acessório para estar fazendo o raio-x desse animal. Então, a radiografia de tórax, ela permite avaliar várias estruturas, como, por exemplo, a silhueta do coração, os campos pulmonares, a traqueia, o esôfago, o externo. Então, existem dois posicionamentos, duas projeções que são bem usados aí na rotina de tórax, né? De raio-x de tórax, que a gente tem a látero-lateral e a ventrodorsal.
Pessoal, todas as radiografias, elas são realizadas com pacientes sem sedação, tá? Aqui no Brasil não é tão indicado o uso de sedação no animal. Agora, caso o interesse clínico seja a pesquisa de metástases pulmonares, por exemplo, animais que têm câncer, né, que a gente quer ver questão de metástase, a gente sugere uma avaliação radiográfica em 3 incidências, 3 projeções, que é a lateral esquerda, lateral direita e a ventrodorsal. Então, para se realizar esse posicionamento de tórax na projeção lateral, eu vou colocar o animal do lado direito, certo? Por quê, professora? Porque se for do lado esquerdo, pode dar um falso positivo para a doença de cardiomegalia, certo? Então, eu tenho que colocar aí do lado direito. Isso para avaliar a silhueta cardíaca, no mínimo 2 projeções. Lateral direita e ventrodorsal, certo? Agora, se eu quero avaliar a região pulmonar, o ideal é que se tenha 3 projeções, lateral direito, lateral esquerdo, porque eu consigo visualizar os 2 pulmões, e a região ventrodorsal, a projeção. Mas aí, caso o animal ele fique agitado, ele fique com falta de ar, a gente também tem a opção de fazer a dorsoventral, certo? Outro ponto importante, pessoal, é que a gente deve deixar o tórax todo contemplado no chassi, certo? Então, a gente vai posicionar todo esse animal. Então, coloca o animal lateral direito, a cervical dele é elevada, certo? Cabeça dele um pouquinho elevada aqui. Membro torácico paralelo, como vocês estão vendo, paralelo, estendido na quina do filme, trazendo o membro de forma cranial, tá? Então, essa quinazinha aqui, ó, certo? Você pode se basear por ela. Então, você já estende esse membro dele, deixa paralelo e posiciona a cabeça também. Então, como eu falei, tem que ter a ajuda de 2 pessoas para poder posicionar esse animal. Outro ponto importante, pessoal, é em relação à colimação, tá? Ela deve ser feita aqui no centro do tórax, como vocês estão vendo, ó, no centro do tórax do animal. Então, a gente vai se basear aqui no final, ó, nos arcos costais. Então, a gente vai se basear por aqui. Então, é centralizar, colocar mesmo essa colimação no centro do tórax do animal, ok? E lembrando aí de proteger as mãos, tá certo? Usar todos os EPIs necessários. Pessoal, aqui eu tenho uma imagem lateral direita, ok? Nessa imagem eu vou ter uma ausência de rotação, eu vou ter o membro torácico estendido, bem posicionado, o pescoço também do animal, então eu tenho uma radiografia adequada, ideal. Eu trouxe aqui para mostrar a vocês uma outra imagem lateral, uma projeção, porém a imagem está errada. Por quê, professora? Porque aqui a gente tem uma sobreposição dos membros. Olha só esse membro torácico, como é que está aqui. Ele não está estendido, ele está atrapalhando a visualização das costelas do externo, né? Então, a gente não consegue visualizar direito, porque está se sobrepondo a essas estruturas. Então, isso aqui foi o técnico que não teve cuidado ao posicionar o animal da forma correta. Então, como é que é para ser feito? Estica os membros, estende os membros torácicos e deixa eles paralelos na quina do filme. Certo, gente? E também eleva um pouquinho a região cervical, deixando o tórax todo na região do chassi. Eu tenho essa outra imagem, também na projeção lateral direita, porém a imagem também está errada. Por quê? Porque aqui eu tenho um animal sobrepeso, tá? Então,
A gente tem que ter noção que a obesidade também pode atrapalhar o raio-x, certo? Então, o que é que precisava aqui? Precisava de mais radiação para produzir uma imagem de qualidade, para conseguir avaliar aí a região pulmonar, certo? Então, por isso que saiu dessa forma que a gente não consegue visualizar as estruturas nessa imagem. Então, aqui eu tenho uma projeção ventrodorsal, então vou colocar o animal em decúbito dorsal. Então, vou precisar aí da calha, tá? Dessa almofada acolchoada. Então, a gente vai usar a calha e vai colocar o colimador no centro da calha, ok? Deixar os membros do animal paralelos ao tórax. Deixar os membros torácicos paralelos ao tórax. E essa linha, pessoal, desse colimador, ele deve estar no centro da linha mediana do animal. Tem muito cuidado também com a rotação, tá? Animais com esse posicionamento, eles têm uma tendência a não querer ficar, tá? Eles se estressam. Eles não gostam de ficar assim. Então, eles podem querer ter essa rotação tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Eles podem virar para o lado. E se virar, já perde o foco. Já perde o posicionamento correto. Então, tem que deixar ele realmente bem paradinho. Segurar mesmo firme, tá? Contenção física. Tem que ser 2 pessoas, como eu tinha falado, tá? Uma segura aqui a região dos membros torácicos e outra segura a região dos membros pélvicos. Eu tenho aqui uma outra projeção que pode ser utilizada no caso de animais que estão com falta de ar, certo? Pode ser posicionados dessa forma, a dorsoventral. No caso, a radiação vai entrar no dorso, passar pelas estruturas e sair ventralmente, ok? E aí, pessoal, como eu falei, tem que esticar mesmo os membros do animal, como a gente está vendo aqui nessa figura, ó, ele está posicionando, segurar a cabeça, que a cabeça vai mexer também, e tem que ter outra pessoa também apoiando aqui os membros pélvicos. Deixar aí o tórax centralizado no chassi. Eu vou estar falando aqui com vocês agora os 5 principais erros de posicionamento de tórax. Eu vou até mandar o vídeo, pessoal, de um link que eu tenho de um vídeo muito bom falando sobre isso, para vocês assistirem também, tá bom? Primeiro erro, posição errada dos membros torácicos, tá? Então, o que a gente observa aqui? Que o membro torácico, ele não está estendido, né? Como é para ser, tá? Então, o que é que vai causar? Sobreposição em relação às estruturas. Então, o membro, ele vai atrapalhar a gente conseguir visualizar a região do tórax por completo, tá? Então, o que a gente deve fazer? Deixar os membros torácicos paralelos, como eu tinha falado, e fazer a extensão dele, tá bom? Gradual, para que o animal não se assuste ou não gere dor. Tórax rotacionado, né? Por causa da posição inadequada. E, com certeza, os membros desalinhados. O segundo erro seria flexão ou extensão excessiva do pescoço do animal, tá? Então, a gente observa aqui nessa imagem que está ocorrendo o quê? Uma flexão excessiva. A gente não está conseguindo ver a traqueia de forma correta. Está tendo uma tortuosidade da traqueia justamente devido a essa flexão excessiva, tá bom? Nessa outra figura, a gente vê que a cabeça do animal, o crânio dele, está posicionado de forma errada, tá? Então, a gente sabe que tem que ter um ângulo aí de 45 graus em relação a essa quinazinha do filme, tá bom, pessoal? Então, tem que ter um ângulo aí de 45 graus, alinhando aí a coluna para ela ficar retinha e a gente conseguir visualizar aí os acidentes ósseos, os ossos, principalmente aí da região do tórax. Pessoal, o terceiro erro seria o borramento por movimento na imagem. Então, é como se a imagem ela ficasse tremida. Então, imagem tremida, a gente não consegue visualizar as estruturas anatômicas, né? Então,
são imagens sem qualidade, então a gente não vai conseguir avaliar essas estruturas. Então, o ideal é fazer o disparo no pico da respiração do animal, tá? Então, a gente tem que observar isso. Animais que têm dificuldade respiratórias, né? Animais que têm esse problema, tem uma dica, por exemplo, da gente assoprar no focinho, que ele vai dar uma parada na respiração. Então, podemos fazer isso antes do disparo, ou até um toquezinho no próprio nariz deles, né? Que eles tendem a segurar a respiração por alguns segundos. Então, são algumas dicas interessantes aí que dá para poder fazer no pico da respiração do animal. Quarto erro seria a colimação inadequada. Então, o que é que precisa ser feito? Precisa contemplar toda a região do tórax, contemplar os campos pulmonares nas regiões caudo-dorsais, tá? E essas colimações muito fechadas ou descentralizadas, a gente não consegue visualizar algumas estruturas, a gente não vai conseguir visualizar aí os campos pulmonares como a gente gostaria de estar visualizando. Então, colocar a colimação centralizada de acordo com o posicionamento. O último ponto, o último erro, seria a rotação obliquidade do tórax. É como se o tórax ele tivesse torto. Nessa imagem a gente consegue visualizar essa rotação, né? O animal ele girou para o outro lado, o lado esquerdo, certo? Então, o que a gente vê? Uma ausência de paralelismo entre externo e coluna. Então, o que a gente deve fazer? Deixar isso aqui paralelo, certo? Retinho. E nesse caso o animal não tá, o animal tá torto. Então isso dificulta, gente, para a gente ver alguma estrutura, né? Dificulta a gente ver exatamente as estruturas que a gente precisa visualizar em um raio-x, tá bom? Então a gente deve deixar bem retinho na linha medial esse paralelismo, né, entre o externo e a região da coluna. Eu coloquei essas duas radiografias para vocês conseguirem comparar uma imagem ideal e uma imagem errada. Já sabemos logo que essa figura aqui à esquerda é uma imagem ideal. Por quê? Porque a gente tem uma projeção ventrodorsal, a gente está tendo uma simetria entre os hemitórax, né? A gente está vendo todo o campo pulmonar aqui, ó, contemplado, então a gente consegue ver essa região toda do pulmão. Então, eu tenho aqui retinho, ó, um paralelismo exatamente entre o osso externo e a coluna, então é a imagem correta. Nesse outro lado à direita, eu não tenho uma imagem certa, eu tenho uma imagem torta. Como vocês estão vendo aqui, não está tendo paralelismo, né? O externo e a coluna estão tortos. E a gente não consegue visualizar direito, né, pessoal? A gente deixou o animal aqui à vontade, não fez uma contenção física correta, tá? Então, tem que saber realmente posicionamento, tem que saber a técnica adequada, tudo isso para a gente gerar uma imagem ideal, que é justamente essa imagem aqui à esquerda que a gente quer. Então, agora a gente vai conversar sobre o posicionamento do abdômen, tá? Então, por que a gente deve fazer imagens radiográficas nessa região? Porque vai nos permitir avaliar os órgãos abdominais, principalmente aí o sistema digestório, quanto à sua localização, tamanho, densidade. E também, pessoal, todas essas radiografias, elas são realizadas com os pacientes sem sedação, tá bom? Então, não é necessário sedar. Claro que vai depender muito do animal. Aquele animal muito agressivo, aquele animal que não permite de jeito nenhum fazer o exame, não permite contenção física de forma alguma, aí realmente tem que entrar com sedação, certo? Aqui nós temos uma projeção ventrodorsal, tá? O raio ele está incidindo na região ventral, atravessando as estruturas e saindo dorsalmente. Então, o animal fica na posição de decúbito dorsal. Então, só mostrando aqui para vocês o posicionamento correto.
tá, pessoal? Tem que realmente estender os membros torácicos, certo? Estender aqui os membros pélvicos, tem que ter 2 pessoas, certo? E a gente tem que saber posicionar ele ventrodorsal na cavidade abdominal. Aqui eu tenho outro posicionamento, né? Uma projeção laterolateral da cavidade abdominal, onde eu vou posicionar o paciente com a mesma técnica que é utilizada para a região do tórax, que eu expliquei, né? Os membros aqui flexionados, a cabeça no ângulo de 45 graus em relação à quina do filme. O raio vai estar incidindo aqui na parte lateral e sai no outro lado, lateralmente também. O membro aqui, ó, outra pessoa segurando os membros pélvicos. Então, essa aqui é a projeção lateral da cavidade abdominal. Então, pessoal, só mostrando aqui para vocês, ó, radiografia lateral, como projeção, do abdômen de um gato, tá bom? Isso aqui é uma radiografia ideal. Bom, a gente conversou sobre pequenos animais, né? As principais projeções aí da região do crânio, do tórax e do abdômen. E agora a gente vai falar dos animais silvestres. Então, qual é o posicionamento, quais são as projeções mais adequadas para estar realizando aí em serpentes? Pessoal, serpente, que são as cobras, elas são bem fáceis de fazer radiografia, né? A gente pode até parecer estranho e pensar, mas professora, realizar radiografia de cobra, isso existe? Existe, gente, tá? Uma das indicações que eu já vi foi uma cobra que ficou sem se alimentar durante 6 meses. Sabemos que a cobra ela passa um bom tempo sem comer, né? Ela tem uma reserva energética fisiologicamente, mas quando ela passa muito tempo sem comer, isso é algo preocupante. Então, um dos fatores é para ver como é que está aí a região abdominal dela, tá? E uma das indicações é essa. Então, o posicionamento aqui é dorso-ventral. Dorso-ventral. A gente pode estar colocando essa serpente diretamente sobre o chassi, tá certo? Por quê? Porque ela vai se enrolar toda. Isso é fisiologia, tá? A cobra, quando ela se sente ameaçada, quando ela está num ambiente mais estranho, ela se enrola toda. E nisso a gente vai conseguir ver vários segmentos dela. Vai ser mais fácil colocar ela diretamente sobre o chassi. Nessa outra figura aqui mais abaixo, nós temos a projeção também dorso-ventral. E a gente está utilizando a contenção física com caixa de papelão, tá? Então, pode ser feito também para que essa cobra ela não caia, né, da mesa, ela não machuque alguém. Então, é interessante utilizar essa caixa de papelão para poder conter fisicamente ela, certo? Isso aqui é considerado um artefato, um acessório que é utilizado. Outro ponto importante é que nas serpentes a gente tem que ter muito cuidado com serpentes venenosas, tá? Realmente só é indicado em caso de extrema urgência fazer um exame radiográfico e por pessoas habilitadas que saibam realizar a contenção em serpentes venenosas, certo, pessoal? Então a gente não sai por aí fazendo isso aqui não, tá? São pessoas realmente habilitadas que vão estar realizando aí a contenção de forma adequada. Então, pessoal, como eu falei, só repetindo aqui a projeção dorso-ventral, né? No caso, a cobra ela é colocada diretamente sobre o chassi, uma posição naturalmente enrolada. Então, como eu falei, ela por si só ela vai se enrolar, tá bom? Mas caso for necessário essa cobra ela ser contida, a gente vai utilizar uma caixa de papelão também, tá bom? Essa projeção ela vai possibilitar a visualização de toda a região da coluna vertebral, né? O esôfago, o estômago, o intestino. A gente consegue visualizar também corpo estranho, fraturas, tá? Só, pessoal, que para a visualização do pulmão, essa projeção ela não é utilizada. Por quê? Porque a coluna fica sobreposta ao pulmão.
e com isso a gente não vai conseguir visualizar direito. Aqui eu tenho uma outra projeção em serpentes, que é a projeção ventrodorsal. Pessoal, essa cobra, tá? Ela não consegue ficar manualmente pela contenção física dessa forma, porque ela vai se mexer muito, tá? E a gente não vai conseguir radiografar as partes dela. Então, o ideal nesse caso é a contenção química. Por quê? Porque o animal ele vai ficar imobilizado e ele não vai se mexer muito, né? Ele não vai atrapalhar muito aí na hora que a gente for radiografar, tá bom? A gente pode estar utilizando também fita adesiva para poder a gente fixar a cobra. Então, dessa maneira, a gente consegue radiografar as várias seções dela, as várias partes do corpo, certo? Nessa projeção, a gente consegue visualizar as vértebras, alteração no volume dos órgãos, fraturas. Então, é muito importante aí para tentar verificar essas alterações. Então, essa serpente, ela é colocada numa projeção ventrodorsal com contenção farmacológica. Então, no caso aí, pessoal, tem que ser contenção química, tá bom? Porque a física não vai adiantar, ela vai se mexer. Temos uma outra projeção que a gente consegue colocar a serpente, que é a projeção látero-lateral, né? Essa projeção lateral do corpo. Pessoal, a gente vai segurar a base do crânio com uma mão protegida com a luva, que é a luva de proteção, e a parte distal da cauda a gente vai segurar com a outra mão, certo? Então, a gente vai esticar delicadamente a cobra sobre o chassi, certo? Colocando ela nessa posição lateral. Essa projeção ela é ótima para a gente conseguir visualizar a coluna vertebral, o pulmão, o intestino, o fígado. Então, tem como a gente conseguir fazer nessa projeção. Aqui nessa figura nós temos aqui fita adesiva. Então, a gente pode estar utilizando fita adesiva para poder deixar ela bem paradinha em cima da calha. Tá? E aí a gente consegue radiografar vários segmentos dela. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre uma espécie um pouco diferente dos mamíferos, tá? As aves, elas são diferentes aí dos cães e dos gatos. O primeiro ponto importante em relação a essa espécie é o tamanho reduzido, né? Então, que vai diferir muito aí dos animais que são mamíferos, que são maiores e que são mais fáceis para poder conter. Então, por ser um animal de tamanho reduzido, a gente encontra aí, por exemplo, os canários, os periquitos australianos, as calopsitas. Então, a gente encontra aí várias espécies de aves, certo? Lembrando também que ave é um animal estressado, a maioria das aves. Por quê? Porque as aves elas não são acostumadas com o contato físico nosso, né? A gente tocar nelas. Então, por isso que elas são estressadas. Agora, vocês imaginem uma ave que está doente, que está com dificuldade respiratória, né? Que chega para fazer um exame radiográfico, porque a gente precisa avaliar o pulmão dessa ave. Imagine essa ave se estressando durante um posicionamento radiográfico porque ela não teve uma contenção química, né? Imagine como é que é isso. Então, pessoal, o que é orientado? É orientado realizar a contenção química, né? O uso aí de fármacos para as aves. O tempo de exposição deve ser o mais curto possível. Por quê? Porque são pacientes não colaborativos, tá? Então, são pacientes difíceis. Então, a maioria, eles têm que estar sedados, certo? Mas quando não estão sedados, né, a gente se preocupa bastante com o tempo de exposição, que deve ser o mais curto possível. Ideal seria trabalhar com a sedação em animais silvestres, né, porque a gente ia conseguir diminuir aí o estresse, evitava repetir o exame, teria uma melhor qualidade de vida na parte do posicionamento, um melhor diagnóstico, só que às vezes nem sempre é assim. E um dos problemas em aves, pessoal, também é a exposição das mãos do profissional
ao foco primário de raio-x, tá? Como eu falei do tamanho reduzido, né? Na hora que a gente vai aí posicionar, a gente tem que estar utilizando as luvas de chumbo para que realmente a gente proteja aí as nossas mãos. Então, o posicionamento radiográfico de aves significa a gente estudar a região do corpo desse animal. Então, nós temos algumas projeções que nos orientam, né, a posicionar esse animal durante o exame. Então, a gente vai ter aí a projeção laterolateral, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, projeção ventrodorsal, os membros torácicos, para a gente estar avaliando aí a asa, né? A gente pode estar utilizando duas projeções, que é a médio-lateral e a crânio-caudal. E os membros pélvicos, que a gente pode estar utilizando também as projeções médio-lateral e crânio-caudal, ou o dorso plantar, que é as garras, que são as patas, certo? Na região do crânio, a gente pode estar aí avaliando na projeção laterolateral e dorsoventral. Então, o raio-x, ele pouco contribui para a avaliação da coluna vertebral. Por quê? Porque são animais tão pequenos que fica difícil, através do raio-x, a gente conseguir avaliar a coluna. Até porque existem outras estruturas anatômicas que podem se sobrepor e fazer com que a gente não consiga visualizar a coluna vertebral no raio-x, tá? Então, pessoal, um dos posicionamentos, uma das projeções utilizadas em aves seria médio lateral, crânio caudal ou dorso plantar, quando a gente quer avaliar as garras, certo? Mas quando a gente quer avaliar exatamente as falanges, que são as garras, tá? A gente tem que deixar esses dedos abertos para a gente conseguir radiografar. Se a gente não deixar aberto, a gente pode haver sobreposição de estruturas. Então, como é que a gente pode fazer? Utilizando fita adesiva, tá? Então, a gente vai ter que sedar essa ave, tá certo? Deixar ela com a contenção química, para ela não ter um estresse muito grande. E a gente vai pegar a fita adesiva e separar os dedos dessa ave, certo? Na mesa, como tá mostrando aí nessa figura à esquerda, né? A gente consegue ver aqui as fitas adesivas, pegando aqui na região do tarso e na região das falanges, né? Que são as garras, certo? Então, a gente consegue amarrar com o barbante a outra pata, tá? Para a gente conseguir aí posicionar. Então, pessoal, a gente pode utilizar a fita adesiva. Quando a gente fala de posicionamento em aves, existem alguns artefatos que a gente pode estar utilizando, né? Alguns acessórios. Então, a gente tem aqui um artefato chamado de guilhotina. Porém, pessoal, essa guilhotina ela não vai cortar o crânio da ave, não, tá certo? Ela vai apenas segurar a cabeça da ave, tá bom? O paciente tem que estar com contenção química, que é a contenção com uso de fármacos, certo? Então, eu vou posicionar essa ave. Eu vou estar utilizando o que aqui? Barbante para segurar os membros pélvicos, para deixar os membros pélvicos bem estendidos. E na lateral, eu posso utilizar as luvas de chumbo. Então, eu vou ter uma área de colimação exatamente no que eu quero aqui, ó, na região do crânio, por exemplo, certo? Então, eu estou deixando o crânio bem paradinho, como é para ser, tá bom? Aqui eu tenho para radiografar os membros torácicos, que são as asas. Eu vou ter uma projeção médio-lateral. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa asa, no caso, a asa esquerda aqui, ó, na área do filme, certo? E vou deixar essa asa bem esticada, bem estendida, para que a gente consiga avaliar a estrutura óssea dela, tá? Então, a gente pode estar fazendo isso tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E aí, eu vou utilizar aqui embaixo o quê? Ó? O barbante, para justamente posicionar essa ave, estendendo os membros pélvicos, tá bom? Então, pessoal, aqui tem outro posicionamento, que é a ventrodorsal,
Então, eu vou colocar esse animal nessa guilhotina não cortante. O animal está fazendo uso de oxigênio, então a gente tem uma cúpulazinha aqui, ó, certo? Então, dentro da sala de raio-x, entre o balão de oxigênio, o animal está adquirindo aqui, ó. Então, a gente vai posicionar ventrodorsal, então a área de colimação deve ser até a região dos membros pélvicos, que estão estendidos caudalmente, certo? Então, a gente vai atingir toda essa área aqui de colimação para a gente estar avaliando. E a projeção ventrodorsal, a gente consegue avaliar os campos pulmonares, os sacos aéreos, o coração, a área hepática, né, no caso o fígado, os ventrículos, as alças intestinais, cloaca, partes ósseas. Aqui nós temos do lado direito a lateral. Então, eu posso estar avaliando também os campos pulmonares, o coração, os grandes vasos, silhuetas renais, as gônadas, as alças intestinais, cloaca, partes ósseas, o fígado, né? Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar o animal lateralmente, utilizar o barbante aqui também, ó, prendendo os membros pélvicos e vou puxar as asas, certo? Vou prender a asa com a fita para que ela fique posicionada. Lembrando que o animal tem que estar com a contenção química. Então, essas duas figuras vai nos mostrar aí o raio-x que foi feito dessa ave, tanto na projeção aqui ventrodorsal, lembrando que os membros bem esticados, membros pélvicos esticados, caudalmente, as asas também, tanto direita quanto esquerda, e a cabeça posicionada na guilhotina não cortante. E eu vou ter também a outra projeção, que é a lateral, também do mesmo jeito. As asas têm que estar bem esticadas, tá, gente? Para trás. Então, eu coloquei aqui para vocês duas radiografias. Eu coloquei aqui essa figura à esquerda, que vai mostrar aqui para a gente que a mão do profissional ele apareceu na radiação. E isso não é bom. Por quê? Porque o profissional ele teve contato com o feixe primário de radiação. Nós temos aqui a outra mão de outro profissional aqui também no raio-x, segurando aqui os membros pélvicos, certo, gente? Então, o ideal mesmo é proteger com a luva. E esse profissional não utilizou luva. Nessa outra figura, a gente observa aqui os membros flexionados. Então, não é ideal também. A gente tem que deixar o membro estendido. Se a gente deixar os membros flexionados, a gente vai ter sobreposição de estruturas e a gente não vai conseguir avaliar direito essa radiografia. Então, quando o médico veterinário ele vai solicitar um exame radiográfico de ave, ele tem que estar avaliando o tipo de contenção, tá? Qual é o mais indicado? É uma contenção física? É uma ave que tem condição de fazer uma contenção física apenas? Ou é uma ave que a gente tem que fazer uma contenção química? Lembrando, pessoal, que a contenção química ela pode trazer efeitos colaterais, tá? Sedar um animal é algo mais complicado, até para ele retornar mesmo ao seu estado normal, tá bom? Mas quando for indicada a contenção física, né, ela é feita de forma manual, a gente deve segurar bem firme na cabeça, usando os nossos 3 dedos. Um segura na cabeça e os outros 2 dedos de cada lado da ave. E na outra mão, a gente estende os membros pélvicos, tá? Ou então, quando a gente tem a ajuda aí de outra pessoa, que pode estar fazendo essa extensão também do membro. Lembrando sempre de proteger as mãos da radiação secundária, utilizando as luvas de chumbo. Então, a gente vê aqui que o profissional utilizou realmente o EPI correto, certo? Então, pessoal, é realmente ter esse bom senso na hora que a gente for fazer os posicionamentos. É saber como é a espécie, conhecer o animal, investigar como é ele, o temperamento, certo? Para a gente conseguir definir o tipo de posicionamento adequado. E aí a gente finaliza a aula de hoje e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e eu desejo um bom dia.